todos, estamos aqui hoje para executar mais uma etapa do plano emergencial proposto pela CAR às entidades prestadoras de ATEV. Me chamo Gabriela, estou como coordenadora do Bahia Produtiva no lote 13, Média Rio das Contas e Litoral Sul. Estamos aqui hoje localizados na zona rural de Cruz das Almas, na Fazenda Braga, no distrito da Pomba. Estamos aqui hoje com o nosso convidado João Andrade, que vai passar algumas técnicas de conservação de frutas. Bom dia, nós vamos apresentar para vocês uma técnica de conservação de frutas que pode ser utilizada em todas as frutas ou qualquer fruta que você tenha na sua propriedade. Essa técnica ela é chamada de concentração e o produto comercial é chamado de doce pastoso. No caso, nós vamos utilizar banana, que é um fruto que é muito abundante no Brasil. Todas as regiões brasileiras produzem a banana. É um fruto que tem composição nutricional muito interessante, rica em potássio, vitaminas e outros minerais. Também ela tem uma boa quantidade de açúcar. Apesar do açúcar ser hoje um vilão na dieta das pessoas, esse açúcar da banana é um açúcar do tipo frutose, basicamente, que o organismo humano tem baixa absorção. Uma coisa muito interessante da banana é que é um fruto que nós encontramos durante todas as estações do ano, facilmente produzida pelos agricultores, e dificilmente você encontra uma pessoa que não goste de banana. Quase todas as pessoas gostam de banana. Então, o nosso produto que nós vamos fazer hoje para vocês é uma técnica onde nós vamos aproveitar a polpa dessa banana, macerando. Nós podemos utilizar para essa etapa um pote de vidro, macerar a polpa aqui na assadeira. Posteriormente a gente adiciona o açúcar, a banana. No caso vamos utilizar cerca de 70% da quantidade de polpa de açúcar. Ou seja, se nós tivermos 1 kg de polpa, vamos adicionar 700 gramas de açúcar. Ah, eu não tenho balança, como é que eu faço? Eu posso usar uma medida, 1 litro de polpa, eu uso 700 ml de açúcar. Então, sempre nessa proporção, nós chamamos tecnicamente de percentagem, peso por peso, ou percentagem, volume por volume. Então, o agricultor às vezes não tem uma balança, então ele pode usar a técnica da medida, né? Sempre lembrando que a proporção deve ser 70%. Então, 1 kg de polpa, 1 litro de polpa, 700 gramas de açúcar e 700 ml de açúcar. No processamento, nós temos que ter bastante cuidado com a higiene. A higiene é uma etapa muito importante porque você vai produzir um alimento seguro. Atualmente, a legislação brasileira ela tem diversas normas na produção de alimentos que tentam garantir a produção saudável do alimento. O alimento tem que cumprir a sua função, que é a função de nos trazer nutrientes e nunca levar doença ao consumidor. Por isso, esse item higiene é extremamente importante. Então, vocês observam que eu estou vestido com roupas brancas, que é a exigência da legislação, usando uma blusa de manga comprida, que nós chamamos isso de jaleco. Os pelos dos braços não ficam à vista, né? Além disso, também um avental, gorro para evitar queda de cabelo e uma máscara. Essa máscara aqui é uma máscara apropriada para trabalhar com alimentos. Ela não tem eficiência no controle do Covid-19. Nós não estamos usando máscaras para fazer esse controle do Covid-19 porque estamos num ambiente fechado, as pessoas que estão trabalhando ficam distantes, então a gente não vê necessidade de usar máscara para o Covid. Entretanto, para o processamento de alimentos, nós temos que usar essa máscarazinha aqui, tá certo? Não é necessário utilizar máscara durante a lavagem inicial da matéria-prima que seria a banana. Bom, como é que nós vamos desenvolver nosso trabalho? Primeira coisa, fazer a lavagem das bananas. Essas bananas já foram previamente selecionadas. Faz-se a lavagem das bananas em água corrente. Posteriormente, vamos produzir uma solução chamada solução sanificante, que ela é produzida com água sanitária, qualquer marca,
Aqui não tem o rótulo para identificar o produto. E numa concentração de 1 litro de água tratada, né? E 10 ml de água sanitária. Aí nós produzimos uma solução sanificante. Após a lavagem dos frutos, nós vamos colocar os frutos aqui dentro e colocar essa solução aqui por 10 minutos. Depois de 10 minutos, a gente passa para a seguinte etapa, que é descascamento das bananas e maceração dos frutos. Você pode até, se tem uma balança, você pesa logo os frutos, que é mais prático. Se não tem uma balança, você macera e faz a medição. Mediu-se a quantidade de polpa, você já calcula a quantidade de açúcar que nós vamos utilizar, açúcar cristal comum, pesa-se esse açúcar e nós vamos colocar a polpa na panela para fazer o cozimento, que é a concentração. E no caso, como a banana é um fruto que tem a coloração branca, ele tem dificuldade, o doce de banana tem dificuldade de você colocar uma cor de forma natural. Então, as indústrias utilizam corantes, os mais diversos, corantes químicos, alguns corantes naturais, para dar essa coloração. Eu vou apresentar para vocês, como nós trabalhamos com produtos artesanais, 2 técnicas, que eu vou associar essas 2 técnicas para melhorar a coloração do doce de banana. A primeira delas é caramelizar o açúcar. Nós vamos pegar esse açúcar, a quantidade que for recomendada, conforme a quantidade de polpa, e fazer a caramelização do açúcar. Enquanto a polpa vai concentrando, nós vamos caramelizar o açúcar e depois unimos tudo na mesma panela e aí já auxilia a coloração. E quando iniciar a fervura, nós vamos adicionar um outro artifício, uma outra técnica para melhorar essa coloração, que seria a adição de suco de laranja. A laranja, ela auxilia no processo de concentração de cor dos doces de banana. No caso, nós vamos utilizar para cada quilo de polpa suco de uma laranja. É suficiente para fazer essa agregação de cor do doce. Vocês vão ver no final que vai ficar um doce assim, com uma cor bem bonita. Então vamos para a primeira etapa, que é a lavagem aqui das bananas em água corrente, com auxílio de lançadeira para transportar aqui para a bancada. Nesse momento a gente pode ir despencando as bananas. Vocês observam que a banana foi selecionada, está madura, sem estar machucada, né? Na lavagem, a gente vai desprezando aqui o rudimento da flor, que são essas pontinhas pretas. Uma lavagem simples em água corrente, vocês estão vendo. Então, após a lavagem das bananas, nós vamos agora passar para a etapa da sanificação. Qual é o objetivo da lavagem? Com a lavagem em água corrente, a gente retira as impurezas que vêm junto com o fruto lá da natureza, da lavoura. São pequenos fragmentos de rudimentos florais, poeira, às vezes teia de aranha. Então, o objetivo dessa lavagem é tirar as impurezas físicas que vêm junto com o fruto. Essa etapa que nós vamos iniciar agora, que é a sanificação, tem como objetivo diminuir a carga microbiana que vem com as frutas.
Então, no caso, nós vamos utilizar 1 litro de água e 10 ml de água clorada. Ah, eu não tenho esse copinho, o nome desse copinho aqui é Becker. Eu não tenho esse copinho. Eu posso usar 1 colher de sopa de água clorada, que dá também 10 ml. Então, vocês estão observando aqui, ó, passou um pouquinho, tem 20 ml, vou diminuir. Agora tem 10 ml de água clorada. Se eu tiver se quiser fazer um negócio com mais segurança, eu posso adquirir uma seringa, daquelas seringas descartáveis de farmácia, de 10 ml, venho aqui, puxo 10 ml, pronto. Faça a medição com precisão. Então vou simplesmente colocar a água na vasilha, mais a água clorada aqui dentro, a água sanitária, né? Essa solução passa a ser chamada de solução sanificante. Com o auxílio de 1 colher de altileno, a gente dá uma misturada na solução. E vamos colocar os frutos dentro desse vasilhame. Isso vai ficar aqui por 10 minutos. Tem que ser uma quantidade suficiente para ficar cobrindo os frutos. A gente arruma aqui direitinho. A agroindústria tem equipamentos apropriados, onde você faz a imersão de um volume grande do fruto, mas artesanalmente podemos utilizar utensílios domésticos, panelas, plástico. A gente pode utilizar o que a gente tem à disposição, né? O importante é fazer um produto saudável e com qualidade em relação a sabor. E vou medir aqui mais 10 ml para completar. Se vocês observarem pelo vídeo, a solução cobriu os frutos de 10 ml. Vou medir 1 litro de água. Mais uma vez, para cada 1 litro de água, 10 ml de água sanitária. Mistura aqui um pouquinho e vou colocar sobre os frutos. Pronto, cobri os frutos. Vai reservar aqui por 10 minutos para que essa solução venha a agir sobre os micro-organismos. E você pode fazer uma outra coisa do processamento, mas tem que passar por essa etapa. Após vencer esse período, nós vamos descascar os frutos, fazer a maceração da polpa. E lembre-se, se você precisar sair de casa, use máscara. O interessante é ficar em casa para proteger-se do Covid-19, você e sua família. Bom, pessoal, agora vamos retornar. Após o período de sanificação de 10 minutos, as bananas passaram por esse processo de sanificação, agora vão ser descascadas e posteriormente maceradas e vamos pesar a polpa para continuar o processo de fabricação do doce. João, mas esse processo da sanificação eu posso pular? Não, não é recomendável. Nós estamos trabalhando com produto artesanal sem nenhum conservante químico. Então, essa etapa é de fundamental importância para a conservação do doce. Aí nós estamos diminuindo a carga microbiana, bactérias, fungos e outros, que podem tanto contaminar o produto, diminuindo a vida útil dele, e acarretar uma doença em uma pessoa. Por exemplo, é o caso da salmonela. Se por acaso tivesse aqui alguma galinha que liberou um pouquinho das fezes, dos excrementos das aves, e essa bactéria, que é a salmonela, se instalou aí, fica no doce e pode contaminar um consumidor, né? Então a proposta nossa é você fazer produtos para você agregar valor à sua produção, vender isso aí no comércio local e até outras regiões e ganhar dinheiro com isso. Então é de fundamental importância o processo de higiene. E a sanificação assim é
É muito interessante, muito importante. Tá vendo, pessoal? Então, mais uma dica interessante, né, de grande importância, que vai influenciar no produto final aí de vocês, que será comercializado, como o João falou, principalmente nas feiras livres e, quem sabe, né, até ser um produto de exportação futura. Então, terminou a etapa de sanificação, nós vamos descascar as bananas. Você pode ir pegando uma a uma, a gente descasca as bananas aqui. Tirando também esses filetinhos, né? A banana está bem conservada, foi maturada de maneira natural. Isso dá um sabor melhor ao produto, né? Então, você, produtor rural, pode evitar o uso de carbureto, por exemplo, né? Acelerador de maturação de frutas. Aí você vai ter um doce mais saboroso e também um produto mais saudável. Bom, após o descascamento de todos os frutos, nós vamos pesar os frutos. Com o auxílio de uma balança e um outro recipiente que foi higienizado, a gente tem a função aqui na balança de tarar. Você tara, observe que tem um peso aqui, tá vendo? 1,34 kg é o peso dessa panela. Então você vem aqui, tara, zerou o peso da panela. Então eu vou pesar aqui, ó. Uma balança dessa nós encontramos na internet, muito barato, cerca de 150, 200 reais, ela não é cara. E é uma ferramenta que nos auxilia no trabalho, vocês vão ver daqui a pouco. Então eu tenho aqui o peso da polpa, já deu 1,48 kg. Se eu fosse usar só essa quantidade de banana, eu usaria 700 gramas, que é 70%. Então, eu vou ter, na realidade, 1,480 kg de polpa. Para saber a quantidade de açúcar, basta eu colocar aqui, ó, 0,7, tá vendo? 0,7, como se fosse 70 centavos o custo dessa polpa. Aí já deu 1,4 kg. Não vou pesar 4 gramas de açúcar, eu boto 1 kg de açúcar. Então, para essa quantidade de banana, que deu 1,480 kg, eu vou usar 1 kg de açúcar, que é correspondente a 70%. Ok? A partir de agora, nós vamos para a etapa de maceração. Nós podemos fazer isso de diversas formas, com processador, liquidificador, espremedor de batatas. Eu uso uma coisa muito prática, que é um pote de vidro, com cuidado, e vou simplesmente machucando aqui as bananas. Rapidamente você faz. Logicamente, se você for fazer numa quantidade muito grande, né, você pode usar máquina de moer carne, um monte de coisa. Eu gosto de apresentar soluções bem práticas para o produtor. Eu não tenho máquina de moer, aqui moendo aqui. E ainda ganha tônus muscular, né, vai ficar musculoso. Isso é positivo, né? Então, rapidamente, eu macero minhas bananas. Não precisa fazer uma maceração muito intensa. Quando eu uso o liquidificador, eu tenho que adicionar água, e isso vai demorar no processamento de cozimento, porque toda a água que eu adiciono vai ter que sair, né? Bom, gente, após macerar todas as bananas, ela deve ficar nessa consistência, né? Com o auxílio desse pote de vidro. Observe que ficou parecendo uma papa. Isso aqui nós podemos fazer de diversas formas, né? João, no início lá, quando você especificou algumas formas da maceração, você falou o liquidificador como exemplo. Mas se a gente usar o liquidificador, não vai interferir aí na tonificação da polpa, na consistência da polpa? O liquidificador é um instrumento, uma ferramenta boa de se utilizar. Entretanto, para fazer a fragmentação do fruto, a gente tem que usar água. Você tem que botar um pouco de água para liquidificar. Vai ficar uma polpa mais fina, entretanto, você vai ter mais água. Mais água significa que você vai gastar mais gás para retirar essa água que você adicionou. Então, como a banana tem uma polpa não muito firme, isso é suficiente. E também dá ao doce uma caracterização de mais artesanal.
Você pode usar também em grandes quantidades máquinas de moer carne, você vai jogando ali, ela vai moendo, usa aquela peça bem fininha, você pode usar também. Pode usar espremedor de batatas, enfim, várias maneiras você pode fazer, né? A indústria, a grande indústria usa equipamentos apropriados, como se fosse que tem aquela mesma forma de máquina de moer. Bom, feito isso aqui, o que é que nós vamos agora transferir toda a polpa aqui para a panela? Você me ajuda aqui, Gabriela? A gente transfere tudo aqui, já tem o peso, né? Bom, já tem o peso aqui, essa quantidade de polpa deu 1,480 kg. João, esse negócio aí que você falou, eu não entendi direito. 70% de polpa, não sei quantos por cento do açúcar. Isso em quilo é como? 1 quilo mesmo da polpa da banana. Eu usaria quanto em quilo do açúcar? Bom, o 70% é a quantidade de açúcar em relação à quantidade de polpa. Então, 70% significa para cada quilo 700 gramas de açúcar. Se eu tenho 5 kg de polpa, eu vou usar 700 gramas vezes 5, que daria 3,5 kg de açúcar. Se eu tenho 2 kg, por exemplo, de polpa, eu vou usar 1,4 kg de açúcar. São 700 gramas para cada quilo de polpa. Entendi. Tá certo? Entendi. Aí aqui nós já colocamos essa polpa aqui no fogo, né, diretamente no fogo. Basta acender aqui o... Bom, já maceramos a banana, colocamos na panela que vai fazer o cozimento. Agora vamos pegar o açúcar. O açúcar, como vocês viram, para essa quantidade de banana deu 1,40 kg, 1,34 kg. Basta 1 kg, não vou precisar colocar mais 34 gramas. Essa referência de 70% é uma referência básica, você pode até botar um pouco mais, um pouco menos, mas ela funciona bem. Pela experiência que eu tenho tido, nessa concentração de açúcar, você tem um doce com gosto bem agradável e as pessoas normalmente aceitam esse doce. Algumas pessoas fazem com 1 kg de polpa e 1 kg de açúcar, que eu acho que fica muito açúcar, mas é aquelas doces de banana que nós compramos de corte, vendido na parede bananeira, é normalmente 1 kg de polpa ou 1 kg de açúcar. Então fica uma concentração elevada de açúcar. E uma coisa interessante, João, que você falou que tem algumas frutas que já tem o açúcar próprio, né? Que nós caracterizamos como a frutose. Isso. Então, um ponto bem interessante aí, essa relação polpa-açúcar. Aqui nós vamos fazer o primeiro artifício para dar coloração ao doce. Nós vamos queimar ou caramelizar parte do açúcar. Eu posso caramelizar totalmente o açúcar ou eu posso caramelizar parte do açúcar. Como nós temos uma panela não muito grande, eu vou caramelizar essa quantidade de açúcar, que dá mais ou menos metade do saquinho, né? E a outra metade eu vou colocar junto com a banana, tá certo? Isso aqui então vai tudo para o fogo. Essa parte fica lá no fogo sendo cozida e aí, enquanto isso eu vou caramelizar esse açúcar, ok? Bom, aqui nessa vasilha maior, nessa panela maior, a banana junto com uma quantidade de açúcar já está no processo de cozimento, né? Então basta você fazer a agitação e vai fazer o processo de cozimento. Observe que é uma polpa branca, tá vendo? Ela fica bem branca. Se eu fizer o cozimento dessa forma, eu vou obter um doce com a polpa esbranquiçada, o que não atrai muito ao consumidor. Para melhorar a coloração, eu já vou utilizar aqui a técnica, né, de caramelização do açúcar. O açúcar está nessa panela menor que está sendo caramelizado. Isso aqui é uma coisa muito simples de fazer. A gente tem que ir agitando aqui, ó, o açúcar. Dá uma pegadinha aqui. Então o calor vai transformar esse açúcar sólido numa espécie de caramelo, por isso que é chamado de caramelização. E nesse processo de caramelização do açúcar, acontece uma reação química chamada de reação de Maillard. Essa reação de Maillard nada mais é um processo de escurecimento do carboidrato. Vocês sabem que o açúcar, aqui no caso a sacarose, é um carboidrato e com o calor ele vai ficar pastoso e vai transformando a cor.
E essa reação é muito utilizada na indústria para fazer a coloração de diversos alimentos, né? Agora nós devemos ter cuidado, porque se passar do ponto, no caso a sacarose aqui, ela pode queimar e ficar com gostinho de queimado no doce. Então a gente tem que fazer no ponto ideal, que eu vou mostrar a vocês quando ela estiver na posição certa, aqui na concentração ideal para a gente adicionar os dois produtos na mesma panela. Bom pessoal, aqui nós observamos que o açúcar já está quase todo derretido e nesse processo de derreter o açúcar, ele vai mudando de cor, né? Então está bem escuro já. Quando terminar de dissolver completamente o açúcar, a gente deixa mais um pouquinho e aí vai adicionar esse conteúdo junto com a banana. Aí você vai observar que vai alterar realmente a cor do produto. Além desse artifício, nós vamos também adicionar suco de 2 laranjas parajateira, que auxilia no processo de cor. Então observe, à medida que vai dissolvendo o açúcar, ele vai ficando mais escuro. Isso aqui é graças àquela reação que eu falei com vocês, chamada de reação de Maillard. Entretanto, devemos fazer com cuidado, para não ficar com gosto de queimado. Já dissolveu todo o açúcar, observe que está uma coloração bem intensa. Se deixarmos mais um pouco aqui, pode ficar com gosto de queimado. Então, eu já vou transferir esse conteúdo para cá, junto com a banana. Normalmente, ela dá uma reaçãozinha aqui, ó, que forma uma espuma, como se fosse um borbulhamento. Isso aqui a gente tem que fazer com cuidado, porque pode causar um acidente, né? Então, tem que fazer com bastante cuidado essa transferência do açúcar para a banana. Eu vou mexer aqui um pouquinho, ó. Observe como ele pula, gente. Tá vendo? E também vão observando a alteração da cor da polpa. Vocês lembram que estava uma polpa esbranquiçada, já está com a cor mais interessante, né? Aqui a gente tem que misturar direitinho. Pronto, aqui a transferência do açúcar queimado para o doce de banana, como vocês viram que sobe aquela espuma, né? É uma reação de aquecimento aqui, pode causar acidente. A gente faz isso sempre com fogo desligado, né? A gente não faz isso com fogo ligado. Agora eu vou acender novamente o fogo e continuar a concentração do doce, né? Aqui agora a gente vai continuar mexendo até dar o ponto. Como um outro artifício para melhorar a cor do doce, nós vamos utilizar suco de 2 laranjas, 2 laranjas peras, né? Nós vamos adicionar aqui. Isso vai melhorar ainda a cor do doce. Nós estamos utilizando 2 artifícios naturais. Vocês estão vendo que a gente está usando tudo natural, açúcar, laranja, para fazer o nosso produto, né? Isso hoje é muito importante. As pessoas valorizam a produção artesanal. Outra coisa que a gente vai utilizar, que eu não falei no início, que é como se fosse até um segredo, é utilizarmos suco de limão. A gente utiliza para cada quilo de polpa 3 colheres de suco de limão. Qual é o objetivo do suco de limão? Acidificar um pouquinho o doce, o que vai fazer com que este doce tenha uma maior concentração, ele fica mais concentrado, a pectina da fruta vai endurecer mais facilmente e você vai ter um doce com um ponto mais consistente. Aí, com o auxílio de uma colher de sopa, você só espremer o limão. Aqui no caso nós vamos usar 3 colheres de suco de limão. Vou desligar aqui.
Até agora, a terceira colher de suco de limão. Interessante, o limão ele não auxilia na coloração, apenas para melhorar a consistência do doce e também ajuda na conservação, além de ser um produto que traz ácido cítrico, né, que vai ser precursor da vitamina C. Vamos continuar mexendo o doce até próximo do ponto. Quando ele estiver próximo do ponto, a gente adiciona as castanhas para ficar crocante. Aí na hora H eu mostro a vocês. Bom, esse mesmo procedimento nós podemos utilizar para fazer o doce de corte, que é aquele doce que vem na palhinha, que a gente corta com a faca, e também o nego bom, que também em algumas regiões é chamado de atum. A diferença é simplesmente o ponto. Como nós estamos fazendo doce pastoso, como é que nós observamos o ponto do doce pastoso? Com o auxílio de um copo com água, você goteja um pouco do doce na água e ele tem que descer e ficar consistente. A gente espera uns 2 a 3 minutos. Se ele não se dissolver, está no ponto de doce pastoso. Quando chega nesse ponto de doce pastoso, nós adicionamos a castanha de caju triturada ou levemente quebrada para dar um diferencial ao doce, né? Após isso, a gente vai colocar esse doce nas vasilhas de plástico e está pronto para comercialização. Então observe que já está quase no ponto, ó, que ele está saindo aqui. Se você observar, está fragmentando, ó. A água está dissolvendo o doce. Então não está no ponto de doce pastoso ainda. Vamos esperar mais um pouco. Mais uma verificação do ponto tem que ser feita. A gente vai fazendo isso ao longo do processo para fazer o monitoramento, para observar a concentração do doce, né? Mais uma vez a gente goteja um pouco do doce na água e observa. Então, observe que a água ficou límpida. Então, essa aqui é a característica que o doce pastoso está no ponto. Então, atingiu esse ponto, observe que a água ficou bem limpinha, tá vendo? O doce não está desmanchando. Chegou ao ponto do doce pastoso. Neste momento, a gente vai adicionar a castanha. A castanha foi só uma sugestão, mas você pode adicionar coco em cubos, licuri, qualquer coisa que você tenha a mais para dar um diferencial. Aqui nós estamos adicionando mais ou menos 100 gramas de castanha. Então, para 1 kg de doce, você adiciona 100 gramas de castanha, mexe para distribuir essa castanha aqui na massa do doce. Se você quiser fazer um pouco mais, com um pouco mais de castanha, você faz, mas o valor referencial é esse. Para cada quilo de doce produzido, cerca de 100 gramas de castanha. Para distribuir essa castanha na massa do doce. Como ele já deu ponto, nós vamos desligar a panela, desligar o fogo, perdão, continua mexendo um pouco, para que não queime o doce. Vocês sabem que essas panelas continuam com o processo de aquecimento, uma panela inox, apropriada para o processamento de alimentos. A gente tem que ter esse cuidado também, né? Não deve usar panelas de alumínio, de cobre. A indicação técnica é panela de inox. E essas panelas elas se mantêm aquecidas por um período de mais ou menos alguns 3, 4 minutos. A gente continua mexendo o doce para que não queime o doce. Dá uma focada aqui em cima. Então observe que as castanhas estão distribuídas, né, na massa. E com o auxílio de uma concha, nós vamos colocar o doce no potinho de plástico. Aí nós vamos colocando aqui, ó. Aí para não sujar o pote, a gente faz esse movimento para deixar o doce cair diretamente no pote. Na superfície fixa, você dá uma batidinha, para não ficar bolhas de água dentro da massa do doce, o que vai auxiliar no processo de conservação.
menos dessa consistência e preenchendo quase totalmente o pote. Coloca para esfriar um pouco, enche-se os outros potes. Observe que é uma atividade bastante simples. A gente só tem que ter cuidado porque está quente, né? Inclusive, por manipularmos o produto quente, eu não aconselho a utilização de luvas. A gente pode ter um acidente com essas luvas, né? Luva de látex, por exemplo, não são resistentes ao calor. Basta você ter o cuidado de estar sempre higienizando a mão, lavando. Pega num utensílio diferente. Você já vai encher o seu potinho de doce. Observe que a gente bate para não ficar com bolhas de ar aqui dentro. E vamos deixar esfriar um pouco para depois tampar o produto. Tá certo? Bom, como colocamos o doce ainda quente aqui no pote, o pote fica, perde a consistência. E se você for fechar empurrando para baixo, amassa o pote. Uma dica é você, com um garfo ou uma colher, empurrar o pote contra a tampa. Então você, com o auxílio do cabo de um garfo, você empurra o pote contra a tampa. Com isso você fecha sem fazer o amassamento, ó. Tá vendo que ele amassa? Ele amassa. Aí você vem aqui, ó, e pressiona contra o pote. No caso, o pote contra a tampa, ó. Deu estalozinho, fechou. Olha como fica bonito. Bom, nós conseguimos produzir com 2 pencas de banana, como vocês viram no início do vídeo, que deu aproximadamente 1,480 kg de polpa. Nós produzimos 7 potinhos de doce pastoso de banana com castanha. Cada potinho desse pesa em torno de 250 gramas. Utilizamos também 1 kg de açúcar, 2 laranjas e 2 limões. Mais um pouco de gás, né? Para fazer a conservação. E quanto é que a gente poderia vender cada produto desse? Cada potinho desse? João, vale lembrar que esses produtos foram produtos extraídos do fundo de casa aí, do nosso quintal produtivo. Sim, em média, né? E aqui mesmo a gente pode observar que foi 100% da fruta, né? 100% livre de conservantes, o que encarece ainda mais o nosso produto, como artesanal e provindo da agricultura familiar. João, em torno de quanto a gente pode estar vendendo um potinho desse de 250 gramas do doce da banana pastoso? O produto artesanal e da agricultura familiar tem um apelo maior para o consumo. Esse preço, eu vou tirar a máscara aqui para ficar. Já terminamos todo o processo, então não precisa mais usar a máscara, já foi finalizado o processo. Mas o preço do produto é variável com a cidade que você está. Cidades menores, quando o poder aquisitivo da população é menor, você vai vender um pote desse por R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 7,00. Mas com certeza uma cidade maior como Jequié, Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador, Feira de Santana, um pote desse, com o apelo do produto da agricultura familiar, isento de conservantes químicos, com certeza você vende por R$ 10,00 um pote desse. E hoje em dia, boa parte da fatia da população, justamente aquelas pessoas que têm o melhor poder aquisitivo, estão em busca de produtos com essa linha de produção, né? Sem conservante químico, da agricultura familiar. Provavelmente a banana foi produzida sem agrotóxico. Se você tiver um selo de orgânico, o valor ainda é maior. E fica um produto saboroso, como vocês vão poder sentir mais tarde. Como o João sinalizou a respeito do selo, a importância das associações estarem hoje organizadas em busca do selo da agricultura familiar. Também é um processo, né, do nosso trabalho em campo, junto com essas mulheres e homens do campo que estão visando o empreendedorismo e ter uma renda familiar no final do mês. E para a gente finalizar essa deliciosa receita, espero que vocês tenham gostado, façam em casa e conte depois a experiência para a gente. Queremos agradecer, João, a sua contribuição e participação aqui nessa videoaula, que foi um sucesso. Espero aí que os nossos agricultores e agricultoras tenham gostado.
Ok, muito obrigado pela participação.